A vinda do Senhor não tarda, o tempo de Deus e a paciência divina, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. À espera, estamos preparados? Diante da promessa da vinda do Senhor, como temos vivido os nossos dias? Se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos para nos encontrarmos com Ele? Esta é uma pergunta que ressoa com grande urgência e que não pode ser ignorada. Vivemos tempos de grande agitação, em que os corações estão inquietos, as nações estão em tumulto e a iniquidade se multiplica. Cada notícia, cada catástrofe, cada evento global parecem apontar para o cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, muitos continuam indiferentes, vivendo como se este mundo fosse eterno. A Igreja de Cristo precisa despertar. Deus não tarda com a sua promessa, mas Ele é paciente, dando tempo para o arrependimento. Porém, esse tempo não durará para sempre. A Bíblia nos ensina que Deus não trabalha segundo o nosso relógio humano. Seu tempo é perfeito e soberano. Muitas vezes somos tentados a questionar: por que o Senhor ainda não veio? Ou até quando veremos tanta injustiça? Contudo, a resposta está na graça e na misericórdia do Senhor. Ele deseja que mais pessoas se arrependam e que se voltem para Ele. O tempo de Deus não é um atraso, mas uma extensão de sua compaixão. A paciência divina não deve ser confundida com permissividade. Deus não ignora o pecado do mundo. Ele é santo e justo e há um dia determinado para o juízo. Entretanto, Ele nos dá a oportunidade de nos prepararmos e proclamarmos o Evangelho da salvação antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O mundo em trevas e a urgência do arrependimento. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Haveria grande engano e muitos seriam levados por falsas doutrinas e seduzidos pelos prazeres deste mundo. Podemos ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Isso já está bem diante dos nossos olhos. O espírito deste século trabalha para afastar as pessoas de Deus. O relativismo, a inversão de valores, o materialismo e o culto ao eu têm se tornado os deuses desta geração. Mas a Igreja de Cristo não pode se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Devemos ser luz em meio às trevas e anunciar que há esperança e salvação em Cristo Jesus. O arrependimento é a chave para escapar da ira vindoura. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso Ele ainda não consumou todas as coisas, pois está esperando por aqueles que ainda precisam se voltar para Ele. Diante da iminente volta de Cristo, como temos vivido? Estamos nos santificando ou nos conformando com este mundo? A Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo 42. A noiva de Cristo deve estar pronta, adornada em santidade, aguardando seu noivo com fidelidade e expectativa. Não é tempo de brincar com o pecado, de viver uma fé morna ou de negociar princípios. É tempo de buscar ao Senhor com todo o coração, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de arrependimento genuíno. Jesus virá em glória. Ele não nos deixou sem esperança. Nossa fé não está firmada neste mundo passageiro, mas na eternidade com Cristo. Como filhos de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Enquanto esse dia não chega, precisamos ser fiéis e perseverar até o fim. A corrida cristã não é para os que começam bem, mas para os que terminam firmes na fé. Devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Então, como devemos responder a esta palavra? Esta mensagem não é apenas um alerta, mas um convite à transformação. O que temos feito com o tempo que Deus nos deu? Estamos vivendo para a glória de Deus ou para nós mesmos? Estamos preparados para encontrar o Senhor face a face?
A resposta a essas perguntas determinará o nosso destino eterno. Hoje é o dia de buscar ao Senhor, de nos arrependermos, de entregarmos tudo a Ele. Não podemos desperdiçar a paciência divina, pois o tempo está se esgotando. Então, estamos realmente prontos para a volta do Senhor? A urgência do despertamento espiritual. Se algo que as Escrituras nos mostram claramente é que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre chama seu povo ao despertamento antes de grandes acontecimentos. Antes do dilúvio, Noé foi chamado para proclamar o arrependimento. Antes da destruição de Nínive, Jonas foi enviado para anunciar a necessidade de conversão. Antes da destruição de Jerusalém, os profetas clamaram, exortando o povo à santidade. Hoje vivemos em um tempo semelhante. O Senhor está nos chamando ao arrependimento e à santificação antes do grande dia do Senhor. Porém, muitos estão dormindo espiritualmente. O próprio Jesus advertiu que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mateus capítulo 24, versículo 12. A mornidão espiritual tomou conta de muitos corações. Vivemos tempos de distração em que as pessoas se preocupam mais com os prazeres deste mundo do que com a sua eternidade. A Igreja de Cristo precisa despertar. Deus está chamando o seu povo para uma vida de santidade e vigilância. Não podemos ser como as 5 virgens nécias que deixaram suas lâmpadas sem azeite e foram surpreendidas pela chegada do noivo. Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Precisamos estar prontos, cheios do Espírito Santo, aguardando com expectativa a volta do Senhor. Jesus nos deixou sinais claros sobre os tempos do fim. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Disse também que haveria perseguição contra os cristãos, que falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Mateus capítulo 24, versículos do 9 ao 11. Todos esses sinais já estão acontecendo diante de nossos olhos. Além disso, a apostasia tem se multiplicado, muitos têm abandonado a fé genuína e se entregado a doutrinas de demônios, distorcendo a palavra de Deus para agradar a si mesmos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Igrejas têm se tornado lugares de entretenimento e não de arrependimento. O evangelho da cruz tem sido trocado por um evangelho de conveniência, onde não há renúncia nem transformação verdadeira. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias surgiria uma sociedade corrompida, semelhante aos dias de Noé e Ló, onde o pecado era praticado abertamente sem temor. Lucas capítulo 17, versículos do 26 ao 30. Hoje vemos exatamente essa realidade, a inversão de valores, a degradação moral, a busca desenfreada pelo prazer e o desprezo por Deus são evidências de que estamos vivendo os tempos do fim. O papel da igreja antes da volta de Cristo. Se estamos tão próximos do retorno de Jesus, qual deve ser a nossa postura como igreja? A resposta está na grande comissão. Devemos proclamar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Deus nos chamou para sermos atalaias, sentinelas que anunciam a chegada do Rei. Não podemos nos calar diante do mundo que caminha para a destruição. Devemos pregar com ousadia, sem medo da rejeição, sem temor das consequências. A igreja não foi chamada para se conformar com este século, mas para ser sal e luz. Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16. O mundo precisa ver Cristo em nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, vivendo de maneira irrepreensível, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Além disso, devemos nos preparar espiritualmente. A oração precisa ser a nossa prioridade. O jejum precisa ser uma prática constante. A leitura da palavra deve ser o nosso alimento diário. O Senhor está procurando um povo santo, separado, que anseia pela sua volta. Embora Deus seja paciente e amoroso, Ele também é justo e santo. Haverá um dia em que sua ira será derramada sobre este mundo pecador. O livro de Apocalipse nos revela que virá um tempo de grande tribulação, como nunca houve antes. Mateus capítulo 24, versículo 21. Esse será um tempo de julgamento sobre aqueles que rejeitaram a Deus e preferiram viver em seus próprios caminhos. Os selos serão abertos, as trombetas soarão e as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 16. Haverá angústia, dor e destruição. As pessoas clamarão por socorro, mas não encontrarão alívio. Será um tempo de trevas e juízo, reservado para aqueles que rejeitaram a graça do Senhor.
Entretanto, para aqueles que são fiéis a Cristo, há uma promessa de livramento. O Senhor guardará o seu povo e o tomará para si. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Essa é a esperança dos que pertencem a Cristo. Aleluia! Então, como devemos nos posicionar diante desses tempos? Diante de tudo isso, não podemos permanecer indiferentes. Precisamos decidir de que lado estamos. Ou pertencemos a Cristo e vivemos para Ele, ou pertencemos ao mundo e enfrentaremos a condenação eterna. A decisão mais importante que alguém pode tomar na vida não é sobre carreira, casamento ou conquistas materiais. A decisão mais crucial é onde passará a eternidade. Hoje Deus nos chama ao arrependimento, à consagração, à fidelidade. Não podemos adiar essa escolha, pois o tempo está se esgotando. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e sentindo que a sua fé está fraca. Talvez tenha se afastado do Senhor, tenha se deixado levar pelas distrações deste mundo. Mas saiba que ainda é tempo de voltar. Deus é misericordioso e está de braços abertos para recebê-lo. Não importa o quão longe você tenha ido, Ele ainda tem um plano para a sua vida. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você pode recomeçar hoje. Busque ao Senhor, peça perdão, entregue-se completamente a Ele. Não há tempo a perder. A volta de Cristo é iminente e precisamos estar prontos. E então, estamos realmente preparados para o grande dia do Senhor? Estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade como a conhecemos. Os sinais são evidentes, as profecias se cumprem diante de nossos olhos e o chamado do Senhor ressoa com urgência. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos realmente preparados? Será que compreendemos a seriedade da hora em que vivemos? A preparação para a volta de Cristo não é algo superficial, não se trata apenas de palavras ou de uma religiosidade vazia, é uma transformação total de vida, uma entrega completa ao Senhor, um anseio ardente pela sua presença e um comprometimento irreversível com a sua vontade. Jesus nos alerta em Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A preparação envolve vigilância e oração. Não podemos ser pegos de surpresa. O mundo está caminhando para um colapso espiritual e moral, e aqueles que não estiverem firmados em Cristo serão tragados pelas trevas. A paciência de Deus não significa negligência, mas uma oportunidade para que todos se arrependam antes que a porta da graça se feche. Um dos sinais mais alarmantes dos últimos tempos é o espírito de engano que tem dominado as nações. A Bíblia nos avisa sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 9 ao 12, onde fala da manifestação do anticristo e da operação do erro que enganará aqueles que rejeitam a verdade. Hoje vemos uma geração cega que chama o mal de bem e o bem de mal. A perversão moral, a corrupção e a inversão de valores têm se espalhado como um câncer. O entretenimento, a mídia e as ideologias do mundo têm moldado a mentalidade das pessoas, afastando-as cada vez mais da verdade de Deus. Infelizmente, muitos dentro da própria igreja também têm sido enganados. Movimentos que relativizam a santidade, que distorcem a graça e que promovem o evangelho sem cruz têm ganhado espaço. Há uma falsa sensação de paz e segurança, mas a destruição virá repentinamente, como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Precisamos estar alertas, precisamos amar a verdade e rejeitar toda forma de engano. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. E somente aqueles que andam em comunhão com Ele poderão discernir os tempos e permanecer firmes até o fim. O clamor do Espírito: voltem-se para Deus. Ainda há tempo de se voltar para Deus. O Espírito Santo está clamando, chamando cada coração ao arrependimento genuíno. Esse não é um momento para hesitar, para brincar com o pecado, para viver uma vida de aparência. Esse é o momento para rasgar o coração diante de Deus e buscar um renovo espiritual. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13 nos dá um chamado poderoso.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus deseja um coração quebrantado, uma vida rendida a Ele. Não basta apenas ir à igreja, ouvir sermões ou fazer parte de uma tradição religiosa. Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que o busquemos com sinceridade, que o coloquemos em primeiro lugar e que vivamos para a sua glória. O tempo está se esgotando, o tempo da paciência divina está chegando ao fim. Quando Cristo voltar, não haverá mais segunda chance. A graça é agora. Muitos pensam que terão tempo de se arrepender no futuro, mas a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens. As prudentes estavam preparadas, mas as nécias, as loucas, as insensatas não levaram azeite suficiente para as suas lâmpadas. Quando o noivo chegou, as nécias tentaram buscar azeite, mas era tarde demais. Essa parábola é um alerta para todos nós. Precisamos estar preparados agora. Precisamos garantir que nossa lâmpada esteja acesa agora, cheia da unção do Espírito Santo agora. Não podemos adiar a nossa decisão. O Senhor está chamando o seu povo a uma vida de santidade. A santidade não é uma opção, é um requisito para vermos a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Precisamos abandonar todo o pecado oculto, todo o pensamento impuro, toda a prática que desagrada ao Senhor. A santidade não é apenas externa, mas principalmente interna. Deus vê o coração, Ele conhece nossos desejos, nossos pensamentos, nossas intenções. Precisamos pedir ao Senhor que nos purifique completamente, que nos transforme segundo a imagem de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a palavra nos exorta: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Este é o momento de consagração, este é o momento de renúncia, este é o momento de decidir viver inteiramente para Cristo. Se você tem escutado essa palavra até aqui, saiba que Deus está falando diretamente com você. Ele conhece o seu coração, sabe das suas lutas, sabe do que você precisa. Ele está chamando você para um compromisso verdadeiro com Ele. Não importa quem você é ou o que você já fez, o sangue de Jesus tem o poder para perdoar qualquer pecado, para restaurar qualquer vida. O amor de Deus é maior que qualquer erro do passado, mas você precisa tomar uma decisão. Agora é a hora de abrir o seu coração. Agora é o momento de se render completamente ao Senhor. Agora é a oportunidade para entregar a sua vida a Cristo e permitir que Ele transforme tudo em você. Se você sente que precisa de um novo começo com Deus, que precisa de um avivamento em sua alma, que deseja ser liberto do peso do pecado e experimentar a verdadeira paz, então prepare-se nesse momento para fazer essa oração comigo. Abra o seu coração de forma profunda e sincera, entregando tudo ao Senhor. Examine o seu coração, pergunte-se a si mesmo: estou verdadeiramente pronto para encontrar o Senhor? Se há qualquer dúvida, então que essa oração seja um momento para que você possa se esvaziar e receber do Senhor as respostas que você tanto anseia. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, toque a sua alma e prepare você para este momento tão decisivo. Quero convidar você a fazer essa oração comigo de quebrantamento e adoração íntima ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, diante de Ti nos prostramos nesta hora, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua infinita graça. Tu és santo, 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 Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Não há outro como Tu, ó Deus. Não há outro que seja digno de honra, glória e louvor como o Teu santo nome. Pai amado, viemos a Ti com o coração quebrantado e arrependido, pois reconhecemos que muitas vezes nos desviamos do Teu caminho. Reconhecemos que por nossas fraquezas e negligências nos afastamos do centro da Tua vontade. Ó Senhor, perdoa-nos, lava-nos com o sangue precioso de Jesus e purifica-nos de toda iniquidade. Não queremos mais viver uma vida de aparências, não queremos mais andar conforme o curso deste mundo, mas desejamos ser completamente Teus. Ó Deus, sonda-nos e conhece o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, queremos ser santificados pela Tua palavra, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Queremos sentir o Teu toque, queremos ouvir a Tua voz, queremos estar tão perto de Ti que nada mais nos satisfaça senão a Tua doce presença.
Pai, em nome de Jesus, clamamos por um avivamento genuíno. Vem sobre nós com poder e fogo. Derrama sobre nós uma unção fresca. Renova as nossas forças. Fortalece o nosso espírito. Acende em nosso coração um amor ardente por Ti. Queremos ser como aqueles que esperam ansiosamente pelo noivo. Queremos ser encontrados fiéis no dia da Tua volta. Senhor, não queremos ser pegos desprevenidos. Ajuda-nos a vigiar e a orar sem cessar. Ó Deus, que o Teu Espírito nos desperte, que a Tua voz ressoe em nosso interior, nos chamando para a santidade, para o arrependimento, para uma vida de plena comunhão contigo. Arranca de nós toda a frieza espiritual, toda apatia, toda indiferença, que possamos nos apaixonar novamente por Ti, ó Pai, que o nosso coração arda de amor pelo Teu nome. Senhor, fortalece-nos para resistirmos aos enganos deste mundo, livra-nos da sedução do pecado, dos laços do inimigo, das armadilhas que tentam nos afastar de Ti, que possamos andar em retidão, em integridade, em obediência à Tua palavra. Dai-nos, Senhor, um coração puro, uma fé inabalável, uma paixão fervorosa pela Tua presença. Pai amado, nós clamamos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela Tua igreja, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós, renova a nossa fé, restaura o nosso primeiro amor, fortalece-nos para a batalha espiritual. Queremos ser encontrados firmes, vigilantes, preparados para o grande dia da Tua volta. Ó Senhor Jesus, Rei da Glória, desejamos ardentemente o Teu retorno, ansiamos pelo dia em que te veremos face a face, pelo dia em que reinaremos contigo em glória. Mas até que esse dia chegue, ajuda-nos a permanecermos fiéis, sustenta-nos pela Tua graça, fortalece-nos em meio às tribulações, guia-nos pelo caminho da verdade. Pai, hoje entregamos tudo a Ti, rendemos-nos completamente diante do Teu altar, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que possamos viver para glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos, que sejamos testemunhas vivas do Teu poder e do Teu amor. Senhor, recebe esta oração como um clamor sincero de Teus filhos que Te amam, que Te adoram, que Te desejam mais do que tudo. Ó Deus, vem com a Tua presença, vem com a Tua glória, vem com Teu amor, enche-nos até transbordar. Sela-nos com o Teu Espírito, reveste-nos com a Tua armadura, capacita-nos para cumprirmos o Teu propósito nesta terra. Maranata, vem Senhor Jesus, o nosso coração anseia por Ti, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, que a Tua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando nas Tuas promessas e aguardando com fé a manifestação da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Te louvamos e Te rendemos graças. Amém e amém, meu Pai. Se esta mensagem falou ao seu coração, queremos ouvir você. Deixe nos comentários uma palavra de fé e convicção, declarando a sua esperança no Senhor Jesus e a reafirmação na sua preparação para o grande dia da sua vinda. Escreva algo que reflita o seu compromisso com Cristo e sua confiança nas promessas eternas. Aqui estão algumas declarações que você pode compartilhar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e esperamos com alegria a sua volta. Coloque assim: minha esperança está em Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. Coloque assim também: estou preparado, sua vinda não tardará para me encontrar. Coloque: que o meu coração permaneça fiel até o fim. E também: nada me separará do amor de Cristo. A Ele toda honra e glória. Agora, como parte dessa grande família de fé, inscreva-se aqui em nosso canal, ative o sininho para receber mais mensagens transformadoras e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Juntos podemos levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra e preparar mais corações para a volta gloriosa do Senhor. E agora eu quero finalizar esta palavra tão maravilhosa com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para todo sempre. Amém e amém.